Olá, irmãos. Estamos aqui para iniciar um estudo em torno do nosso querido Leon Denis. Agora, em abril, faz 93 anos do seu desencarne. Mas antes faremos a leitura de uma mensagem que está no livro Em Torno de Leon Denis, pelo espírito Dr. Hermann, uma psicofonia do médium Luiz Dalla Rosa, e a mensagem intitulada O Pensamento de Leon Denis. Tudo na vida é sagrado, no ir e vir da vida, que a reencarnação propicia. Temos um caminho a ser percorrido pelo espírito imortal, que amealha para si as experiências eternas que sobrevivem à morte do corpo físico. O pensamento, que se exterioriza, percorre no instante da morte as experiências vivenciadas. Adentrando o campo espiritual, a mente inicia uma nova fase da sua vida. Tudo que experimentou, todas as lembranças, todos os sentimentos vividos pelo espírito permanecem com ele, traduzindo a sua personalidade, agora sem a matéria que lhe enseguecia a visão de espírito. O pensamento reflete no corpo espiritual, que exteriorizará sua natureza íntima. Nosso Mestre Jesus nos indicou e ensinou o caminho das bem-aventuranças. No entanto, a grande maioria dos habitantes terrenos acaba negando as possibilidades de redenção divina, adiando para mais além o despertar da sua natureza espiritual, conservando-se cheios de remorsos e lamentações. O despertar do amanhã, pós-desencarnação, acaba-lhes sendo um pesadelo, com o qual terão que conviver no âmago do seu ser, por um certo tempo, até que o retorno à carne lhes conceda as bênçãos do esquecimento e a renovação das suas intenções. Todos nós, sem exceção, estamos sendo convidados à renovação, e Jesus, vendo na humanidade os traços persistentes de animalidade que se traduzem nos múltiplos sofrimentos, sobe o monte, acima da vaidade e do orgulho do homem, onde verdadeiramente poderá ser visto e ouvido. E com o seu caloroso olhar e piedoso coração, começa a ensinar a todos os que desejam vê-lo e ouvi-lo, lembrando que os bem-aventurados são aqueles que percorrem os caminhos da vida e não se deixam contaminar pelas ilusões fáceis e transitórias da matéria. Leon Denis, como líntimo discípulo do Cristo e representante fiel da doutrina espírita, soube reconhecer nessa advertência um sublime roteiro de vida. O seu pensamento é exteriorizado nas suas realizações, vivendo antecipadamente a vida espiritual na carne, soube expressar o sentimento de paz e amor, fruto da sua percepção do mundo, da natureza, do divino. O pensamento de Denis, sentindo a natureza, reflete o que há de mais belo e sublime, trazendo-lhe inspirações divinas que abalaram a alma de conforto, esperança, paz e serenidade. Como um espelho que reflete a luz, Denis refletiu o que ele captou, e o que hoje vemos, lemos, sentimos, de fato é o resultado da experiência desse amoroso espírito diante da vida vivida em espírito e não em carne. Portanto, ao estudarmos os livros de Denis, que expressam seus pensamentos, suas vivências e suas experiências no mundo terreno, não nos esqueçamos de que ele é o reflexo do desejo e do ensino de Jesus na terra, que o ouviu e o viu subir o monte e que não só se pôs a meditar, mas, sobretudo, a executar o trabalho que lhe compete, ou seja, o de ajudar a todos em humanidade
a serem igualmente bem-aventurados. Que Deus e Jesus abençoem a todos nós. Abraços do Herman. Bem, após então, a leitura desta linda mensagem, vamos unir os nossos pensamentos e fazer uma prece. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, do nosso irmão Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedindo permissão para darmos por iniciado este momento de estudo. Abençoa, Senhor, a todos nós, para que possamos, Jesus, receber a Tua presença, Senhor, o Teu abraço amoroso, e assim nos sentirmos fortalecidos. E assim, Jesus, mais uma vez, pedimos a Tua permissão, mas sobretudo a permissão de Deus, para iniciarmos os nossos estudos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos fazer um estudo, como falamos anteriormente, em homenagem a este grande espírito, a este valoroso espírito. Leon Denis, ele foi conceituado, se a gente pode dizer assim, por um amigo seu chamado Gaston Luce, e ele diz para a gente que Denis foi um dos grandes benfeitores que a humanidade teve. Que Leon Denis, ele foi incansável, operoso, generoso em suas ações e demonstrou pelos seus próprios atos quanto a doutrina espírita é poderosa. Poder este, que a doutrina espírita tem quando nos abrimos para ela, e ela só nos ajuda, nos consola. Falando um pouco de Leon Denis, ele nasceu na França, no meado do século XIX, ele desencarna com 81 anos. Desde novo, já na sua juventude, sempre se mostrou um espírito maduro, inteligente, sempre voltado para os estudos, tinha os livros como companheiros. E um dia, Leon Denis estava numa biblioteca aos 18 anos e ele se depara com uma obra em que o título despertou a sua atenção. Era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E após o estudo, a leitura daquele livro, ele se sentiu contagiado, ele se sentiu renovado, percebendo que o que ali estava respondia muitas das suas dúvidas, e ele mergulhou na doutrina espírita. Passado um tempo, Leon Denis se transforma num divulgador da doutrina espírita. Ele também é autor de vários livros, de várias obras belíssimas. Entre elas, nós temos uma intitulada O Problema do Ser e do Destino. Neste livro, Leon Denis, ele nos fala das potências da alma. E nós vamos destacar aqui uma delas, o pensamento. Bem, nós estamos atravessando uma situação difícil, que precisamos elevar os nossos pensamentos. E aquela expressão, que talvez todos nós tenhamos ouvido, de um amigo, de um parente, de um familiar. Pensamento positivo. Isto é sabedoria pura. Realmente, nós sempre temos que ter pensamento positivo. Muito mais agora. Porque como nos traz e nos ensina Leon Denis, o pensamento
Ele é criador. Ele não atua apenas em nós. Claro que mais em nós, mas o nosso pensamento, ele influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Então, dependendo daquilo que nós estamos pensando, nós vamos irradiando, né? Nós vamos influenciando alguém, um familiar, né? Nós vamos projetando este pensamento para o mundo. E neste momento, né, o que o mundo está precisando? Ele está precisando que a gente eleve esse pensamento. Está precisando que a gente projete, que a gente irradie coisas boas, que tudo vai melhorar, né? Como nos diz o nosso querido Chico, tudo passa. E este momento também vai passar. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos, né, que vigiar, nós temos que disciplinar o nosso pensamento. As nossas ações, elas iniciam no nosso pensamento. E utilizarmos este recurso, essa potência da alma, em nosso favor, né, e em favor do nosso planeta. Emitir, né, pensamentos de força, de esperança, né, para todos, né, envolver em pensamentos de agradecimento os nossos irmãos, né, profissionais que estão mais diretamente à frente desta pandemia, os nossos irmãos da área de saúde, os nossos irmãos da área de segurança, sejam eles quem for, a todos nós, né? Envolvê-los nesses pensamentos de luz, nesse pensamento de força. Leon Denis também, né, ele nos traz que o pensamento, dependendo daquilo que a gente está projetando, nós vamos atraindo, né? Nós vamos atraindo espíritos. Que espíritos que eu quero atrair para perto de mim? Nós mesmos podemos responder, né? A gente atrai de acordo com o que a gente está pensando. O homem é o que pensa. Então a gente pode falar, né, que o homem atrai aquilo que ele pensa. Leon Denis, né, um espírito de luz, né, com uma vida voltada para o bem, ele atraía espíritos de luz, né, como ele atraiu o espírito, né, que se apresentou para ele como o espírito azul, que sempre o encorajava, o sustentava. Mais tarde se aproximou de Leon Denis, né, se apresentou a Leon Denis, o seu guia espiritual, o seu mentor, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga, que também lhe falava que ele devia prosseguir na sua luta, na sua missão, porque sempre o estaria sustentando. Porque, voltando um pouco, Leon Denis, ele viveu, né, numa época, quando ele começa a ajudar na divulgação da doutrina espírita, do espiritismo, o momento em que existiam correntes filosóficas que tinham ideias contrárias à doutrina espírita, ao espiritismo. O materialismo, né, que pregava apenas a valorização da matéria, nada mais importava. O positivismo, que se sustentava no conhecimento científico, que para eles era o único conhecimento verdadeiro. Qualquer outra ideia era descartada. Então, essas correntes, né, filosóficas, elas ridicularizavam, ironizavam a doutrina espírita. Uma ideia filosófica que vem nos trazer a ideia de Deus, que fala da comunicação com os espíritos, que fala para a gente da mediunidade,
que existe vida em outros mundos, que fala de reencarnação. Então, essas correntes, né, materialistas, elas não aceitavam isso. Então, Leon Denis também, ele, assim como Allan Kardec, ele passou por muitos obstáculos, mas nunca desistiu, porque ele tinha fé, ele confiava nesses espíritos que o estavam sempre sustentando, trazendo até ele uma mensagem, né? Como a gente fala, né? Utilizava como nós temos que utilizar da oração, porque quando oramos, nós nos ligamos ao alto. Nós fazemos, né, um caminho que podemos conversar com esses espíritos de luz. Eu lembro que li uma pesquisa científica que quando nós oramos, nós ativamos a parte do nosso cérebro que comanda a fala. Então, eles fizeram uma pesquisa. Então, quando a gente ora, é como se nós estivéssemos falando com alguém. Então, literalmente, quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, né? Nós estamos conversando com esses espíritos de luz. Então, vamos usar, né, o pensamento, neste momento mais ainda, em favor do mundo, né, pensando que chegará a cura, que nós vamos passar por esta situação da melhor maneira possível, de forma equilibrada. Temos também o cuidado de não deixarmos, né, sermos influenciados por pensamentos externos que possam chegar até nós. Irmãos, né, que ainda se comprazem com a desesperança, com o medo, né, com a insegurança, e às vezes começam a nos induzir a pensarmos da mesma maneira. Isso aconteceu, vamos fechar a porta. Fechar a porta no sentido de nos prevenirmos e vamos pensar em algo que nos trouxe alegria, algo que foi bom para a gente, né? Vamos projetar na nossa tela mental uma imagem da natureza, né? Um mar, uma cachoeira, um jardim florido, uma montanha, algo que nos traga alegria. Vamos pensar no arco-íris, né? No céu estrelado, né? No dia ensolarado, e a gente vai saindo desta influência que possa chegar até nós. Nós temos estes recursos, estes recursos estão aí. A gente precisa nos servirmos deles, né? Eles estão aí para nos ajudar. E Leon Denis, ele também coloca para a gente, quando, né, a gente vai meditando em assuntos, né, elevados, de sabedoria, de dever, pensamentos elevados, o nosso corpo vai se impregnando, né, desse pensamento, né, da qualidade desse pensamento. Então, é autocura, né, pensar que nós estamos bem, que vamos ficar bem, vamos assistir um noticiário, sim, porque também a gente não pode ficar isolado do que está acontecendo no mundo, né? Nos alienar, mas com critério, com limite. Não vamos ficar o dia inteiro vendo aquilo, a gente precisa cuidar também da nossa saúde mental. Então, nós temos, vamos recorrer, né, à leitura de um livro, de uma música edificante, vamos fazer uma oração, né, bater um papo, enfim, né, aproveitar, né, tudo o que a natureza sempre nos ofereceu
e muitas vezes a gente ignorava. A dor, ela não está aí, né? Ela não está para nos castigar. Tudo é um ensinamento. Não existe dor sem causa justa. Não existe castigo nas leis de Deus. Existe um ensinamento que nós precisamos aprender. Nós também passamos, né, a nos abrirmos mais para o outro. Passamos a ser mais, né, carinhosos, mais compreensivos, mais atenciosos com o nosso próximo. Passamos a perceber coisas pequenas, né, mas que têm uma grande importância e nós antes não percebíamos. A gente passa a ter esse olhar. E a gente vai terminando aqui, né, com um pensamento de Leon Denis, quando ele nos fala assim, né, santifica-se, eleva-se, né? A vida é uma ascensão para o alto sempre. E quando a gente caminha para o alto, eleva o nosso pensamento para o alto, nós estamos, como nos disse o nosso querido Paulo, nos unindo a Jesus. E só assim, nos unindo ao Cristo, deixaremos de lado o que era velho, né, e estaremos conquistando o que é novo. Pois a gente precisa mudar, né, ter este olhar para o novo, para esse novo que está nos convidando a sermos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe. Vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento de estudo, pedindo sempre, Jesus, que esteja conosco, junto a todos nós, nos trazendo a tua consolação, a tua proteção, a tua bênção, Mestre, para que possamos passar por esta situação de forma equilibrada, com fé, certo, Senhor, que estarás sempre conosco. E assim, Mestre, em teu nome, em nome do nosso irmão Clarence, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos permissão para darmos por terminado este momento de estudo. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus.